tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que tem roubado muitas mulheres e talvez esteja roubando você também e sem você perceber. Eu quero falar com você sobre as distrações. Não são essas distrações óbvias que todo mundo conhece, mas aquelas distrações que entram devagarzinho, de forma assim bem mansa, e quando você percebe a sua vida ela tá travada, a sua mente tá cansada, você tá sobrecarregada e no fundo você não sabe nem explicar o porquê. Então fica comigo nesse vídeo que nós vamos conversar como amigas. Eu quero te perguntar uma coisa: quando foi a última vez que você conseguiu fazer algo do começo ao fim sem se perder no meio? Quando foi que você conseguiu orar sem sua mente ficar fugindo e divagando para várias coisas? Quando que você conseguiu ler a Bíblia sem ficar se distraindo com o celular? Quando você conseguiu cuidar de você sem se sentir culpada por não estar fazendo outra coisa? Sabe por que isso acontece? Porque a sua mente ela está sobrecarregada. Tem distração demais, tem informação demais, tem expectativa demais, tem comparação demais. E essas coisas, por mais pequenas que pareçam, elas vão tirando o seu foco, a sua força, a sua energia. E sabe o que é pior ainda? Que vai tirando a sua sensibilidade espiritual. Exatamente, a distração ela faz isso. Ela vai te roubando aos poucos, ela tira primeiro a sua paz. Depois ela tira a sua fé, tira a sua clareza. E quando você vê, você está perdida dentro de você mesmo. Sem direção, sem foco, sem saber qual direcionamento tomar, qual caminho seguir. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 25, vai falar assim: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Por que Deus ele nos manda fazer isso? Porque Ele sabe que tudo ao nosso redor tenta nos desviar do foco. E o inimigo, ele sabe que se ele não conseguir te parar, ele vai tentar te distrair. Porque uma mulher distraída é uma mulher desligada do seu propósito, sem direcionamento, sem discernimento, sem saber o que fazer. Você está perdida. É como se você corresse para vários lugares, mas não consegue chegar em lugar nenhum. Você vive ocupada, mas não consegue ter produtividade. E nós temos um exemplo na Bíblia de Marta e Maria, que vai falar muito sobre isso. Marta, ela estava ocupada com muitos afazeres. Ela não estava pecando, ela não estava fazendo nada de errado. Ela só estava ocupada demais. Porque quando você está ocupada demais, você acaba perdendo o foco, que é Jesus. Maria sentou, Maria parou, que era sua irmã. Maria olhou para Jesus, Maria escolheu a melhor parte. O próprio Jesus vai dizer isso. E quantas vezes a gente está parecida com Marta? Agora deixa eu te falar de outra coisa. Tem distração que ela não é externa, ela é interna. Muitas vezes é aquela ferida que você não resolveu, que ainda está sangrando. É algum trauma que ainda dói, que ainda machuca, que você não superou. Às vezes aquela sensação de não ser boa o suficiente, a comparação com outras mulheres. Aquela cobrança que você precisa ser perfeita, que você precisa dar conta de tudo, isso acaba te pesando e acaba virando uma distração. Porque quando você está distraída demais, focada em outras coisas que não está no seu propósito, você acaba agindo no automático e tudo isso acaba pesando, te sobrecarregando e tudo isso acaba virando uma distração. Sabe por quê, minha amiga? Porque se você estiver ferida, você vai se distrair muito fácil. Você acaba perdendo o foco do que realmente importa e você acaba vivendo no automático. Então é como se a vida para você ela fosse perdendo o propósito, o sentido, e você começa a viver dispersa, ansiosa, acelerada, presa na culpa, com dificuldade de focar no que realmente é importante, naquilo que faz sentido para você. É como se você não conseguisse dar seguimento, completasse aquilo que realmente é importante para você. Você tem dificuldade de terminar algo porque você está distraída demais, mas percebe que muitas vezes não é só coisas externas, mas tem coisa interna que você precisa resolver, porque senão acaba virando distração e te tirando do foco daquilo que realmente é necessário e daquilo que você precisa fazer. E ainda tem algumas distrações que você pode até achar que não faz diferença, como ficar rolando o Instagram, o feed ali sem perceber, ficar assistindo reels, ficar presa em conversinhas que não vai te levar para lugar nenhum. Às vezes até em fofoca mesmo, ficar sabendo da vida das pessoas, sabe? Pensamentos que você fica alimentando, que te machuca, você ficar revisitando feridas antigas que Deus ele quer curar, mas você não permite. Fica comparando a sua vida com outras pessoas, fica se explicando demais para as pessoas que nunca vai te entender e que você nem precisa
isso. São pequenas distrações que parecem ser tão pequenas, mas elas dão um prejuízo tão grande. E é isso que o inimigo ele precisa. Ele precisa apenas de distrair. E aí quando você vai perceber, você tá longe demais do propósito de Deus, longe, desconectada com você mesmo. Você tá vivendo a sua vida, mas apenas sobrevivendo, não vivendo de verdade, com plenitude. Sabe o que Jesus fazia? Ele se retirava para um lugar silencioso, ele se afastava das multidões, que até Jesus ele entendia que isso era necessário. Então o segredo não está em você fazer 1000 coisas, dar conta de tudo, porque na verdade você não dá conta de tudo. Você precisa saber quais são as suas prioridades. E a sua primeira prioridade, ela precisa ser o reino, precisa ser Deus. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa ter prioridade na sua vida. Agora eu quero te falar algo também muito profundo. A distração, ela faz você fugir daquilo que realmente precisa ser olhado, analisado, que você precisa focar. Então muitas mulheres, elas acabam se distraindo não porque elas querem, mas porque elas não sabem lidar com o silêncio, com a solitude. Elas têm dificuldade com o silêncio, porque muitas vezes o silêncio, ele vai revelar o que dói. Muitas vezes a solitude, ela vai te mostrar aquilo que você está tentando esconder. Por isso você corre, você acaba se ocupando demais, muitas vezes até se escondendo atrás de compromissos, do celular, simplesmente para tentar esconder aquilo que você precisa olhar. Estou falando isso com você porque são coisas que eu tenho aprendido e tem feito muita diferença na minha vida, e eu quero estar compartilhando isso com você. Agora vamos para a prática. Como que eu venço as distrações, Leide? Primeiro, você precisa reconhecer e ter clareza. E pergunte ao Espírito Santo o que está roubando a tua atenção, o que está te distraindo. Porque o Senhor é que te sonda e que te conhece profundamente. E às vezes você não vai conseguir identificar. Você vai precisar que o Espírito Santo te mostre, te direcione. Porque às vezes tem coisinhas aí no seu coração que está escondido. E aí você tá cheia de distrações, tentando camuflar isso como uma fuga. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero que você analise a sua vida, que você tenha clareza e que você olhe o que está te distraindo e que você decida mudar isso a partir de hoje. Não fique esperando para amanhã, já comece a fazer hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você já pode fazer, aquilo que você já identificou e você está postergando, te sabotando, procrastinando, deixando para depois. O que te espera, o que Deus tem preparado para você é muito maior do que aquilo que tem te distraído, e são decisões, e é algo que só você pode fazer por você. Se você gostou desse vídeo, eu já te peço que você deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está distraído e precisa ter foco, precisa viver com intencionalidade, com propósito. E até o próximo vídeo.